Bem-vindos ao jornal. O ministro do Interior garantiu hoje que está tudo a ser feito para encontrar os assassinos do Jeremias Pondeca. Basílio Monteiro comentou a alegada existência de Esquadrão da Morte e também garantiu que, caso exista, será eliminado. 48 horas depois do assassinato de Jeremias Pondeca, membro do Conselho de Estado e da delegação da Renamo no diálogo político, o ministro do Interior convocou a imprensa para reagir ao caso. Questionado se a morte do antigo deputado da Renamo tem ou não motivações políticas, este respondeu nos seguintes termos: lidamos com essas manifestações como comportamentos criminais. Estamos todos lembrados que 2 membros da polícia também foram baleados, alguns na cidade de Maputo. Qual seria a motivação? Para nós, todo o crime é tratado como crime. Quando os autores forem encontrados e em sede de investigação nas magistraturas do Ministério Público ou judiciais, então as motivações aí poderão ser conhecidas e transmitidas à sociedade. Neste momento nós estamos a lidar com criminosos e é os criminosos que nos interessa alcançar. Para o ministro, qualquer possibilidade que terá levado ao assassinato do membro da Renamo será considerada na investigação. Entretanto, explicou que caso existam esquadrões de morte, a polícia irá eliminá-los. E por isso estamos a explorar todas as linhas, todas as hipóteses podem estar em aberto, de onde quer que seja a motivação, interna, externa, nós pretendemos valorizar e esclarecer o crime. Existe esquadrão da morte? Qual é a relação com isto? Se existe um esquadrão de morte, o nosso interesse é rechaçar. A quem interessa a existência do esquadrão da morte? A nós interessa-nos promover o sentimento de segurança e a segurança necessária. Basílio Monteiro reagiu a outros assassinatos no país, tendo avançado que tudo está a ser feito para o seu esclarecimento. A criminalidade organizada sempre sugere uma longa paciência para se encontrar os autores. Quanto ao Gil Sistac, em algum momento preferimos que tinham sido encontrados sinais de 2 cidadãos. Mas são pistas. E à medida que as pistas são perseguidas até a exaustão, outras podem ser abandonadas para se seguir uma outra linha. Quanto ao assassinato do também membro da Renamo, José Manuel, na cidade da Beira, Monteiro disse que a investigação está a ser dificultada. Em relação ao senhor que foi baleado na cidade da Beira, a polícia está enfrentando dificuldades enormes de falar com as pessoas prováveis. Há algumas pessoas que, quando recebem notificações, pura e simplesmente não vão. Dias depois, nem sequer não só não vão, como mudam das casas. São pessoas que durante muito tempo conviviam com o falecido. Nós estamos a dizer que são os culpados, mas são pessoas que poderiam fornecer informação relevante. O ministro tranquiliza ainda a população de Buane, dizendo que uma equipe da polícia está a trabalhar no sentido de devolver a tranquilidade naquela zona do país, depois de um grupo de 15 homens ter roubado e espancado residentes. Ainda no encontro, o ministro disse que só este ano foram recuperadas mais de 70 armas das mãos de criminosos. Ainda hoje, o comando da polícia a nível da cidade de Maputo diz ter informações sobre o assassinato de Jeremias Pondeca, membro do Conselho de Estado. A polícia diz que não vai adiantar os detalhes das investigações. Depois do assassinato de Jeremias Pondeca, na manhã de sábado, a Polícia de Investigação Criminal foi ao local, mas não terá reconhecido que a vítima era um membro do Conselho de Estado e da Delegação de Renamo nas conversações. Este fato atiçou críticas em alguns estratos da sociedade. Reagindo sobre o fato, o porta-voz da polícia na cidade de Maputo minimizou a situação. A polícia foi lá, fez o trabalho no local do facto, exames preliminares.
respeitando, portanto, a sensibilidade das pessoas. A vítima estava cribada de balas. O interesse, o trabalho mais importante que se tinha a fazer na altura era retirar o corpo sem vida para a morgue do Hospital Central de Maputo, e lá pôde acreditar, a polícia identificou que se tratava do senhor Jeremias Pondeca. Exatamente por causa disso mesmo, quando os familiares foram à 13ª Esquadra para comunicar o desaparecimento do seu familiar, a polícia lá orientou aos familiares para que fossem à morgue do Hospital Central de Maputo. Orlando Mudumane disse haver mais dados sobre o assassinato de Pondeca, mas avançou que não pode dar detalhes para não prejudicar as investigações. A informação que neste momento está na posse da polícia para o bem da própria investigação não pode ser revelada e, portanto, acredita-se que leve o tempo que for necessário, o crime será esclarecido. A PRM diz ainda estar à procura de um dos integrantes da quadrilha que executou 2 indivíduos na zona de Chiango, no bairro do Albazine. O cabecilha, portanto, desta quadrilha continua a monte e, mais uma vez, portanto, até que esses casos todos e tantos outros pendentes sejam esclarecidos, há forte trabalho de investigação criminal que a polícia está a levar a cabo neste momento. Alguns familiares contactaram a polícia e esses familiares foram, portanto, orientados a se dirigir à morgue do Hospital Central de Maputo. Neste momento não tenho informação de quais foram os passos subsequentes seguidos lá mesmo na morgue. Portanto, mas quero acreditar que se tiver reconhecido exatamente os familiares, de certeza, os familiares, portanto, assumiram as responsabilidades e levaram os seus familiares para os respectivos inteiros, de certeza. Ainda no período de 3 a 9 de outubro, a polícia da cidade de Maputo registrou 5 furtos qualificados que resultaram em 8 detidos. Renamo atribuiu hoje o atentado a Pondeca aos inimigos da democracia e diz ser uma intimidação que visa obrigar o partido a abandonar o diálogo político na mesa das negociações com a comissão mista. Falando em conferência de imprensa, Vida hoje diz que todos os conflitos políticos devem terminar na mesa do diálogo. 2 dias depois de Jeremias Pondeca ter sido morto a tiro, a Renamo veio a público esta segunda-feira condenar o assassinato de seu membro e diz que tal visa obrigar o partido de Afonso Dhlakama a abandonar o diálogo político. Este acontecimento bárbaro, praticado pelos inimigos da democracia e bem-estar social do povo moçambicano, visa obrigar a Renamo a abandonar o diálogo, o que seria muito mau para o povo moçambicano, pois todos estamos recordados que todos os conflitos terminam na mesa de diálogo. A Renamo assegura, contudo, que as conversações para o restabelecimento da paz vão continuar. Foi assassinado um membro do diálogo, é na mesa onde vamos discutir também esta questão do assassinato deste membro do diálogo, que todos nós estamos recordados. Desde as conversações de 2013, Pondeca sempre fez parte. Estamos convencidos que, depois das bombas de Hiroshima e Nagasaki, que vitimaram milhares de pessoas, que até hoje ainda fazem vítimas, o problema foi resolvido na mesa do diálogo. Portanto, a Renamo está disponível, os seus membros estão sentados aqui à espera de qualquer sinal para ir à mesa de diálogo. Jeremias Pondeca fazia parte dos homens indicados por Afonso Dhlakama para negociar a paz na comissão mista e foi morto a tiro na manhã de sábado na praia da Costa do Sol, em Maputo, por desconhecidos. Os seus restos mortais vão enterrar esta quinta-feira em Xdenguela, província de Gaza, terra natal do malogrado. E a Comissão Mista para o Diálogo Político cancelou o arranque da 4ª fase das negociações que estava agendada para esta segunda-feira. O cancelamento surge a pedido dos mediadores internacionais. Segundo um comunicado de imprensa recebido na nossa redação, o pedido de adiamento foi comunicado às delegações do Governo e da Renamo pelo coordenador dos mediadores, Mário Rafael, que se encontra desde ontem em Maputo. Segundo a mediação, a próxima sessão deve ter lugar até o próximo dia 18 de outubro corrente, com vista a possibilitar uma reflexão quanto à melhor forma de acelerar as resoluções das questões em discussão. Segundo os mediadores, esta reflexão ganha mais pertinência com a notícia do assassinato brutal do delegado da Renamo, Jeremias Pondeca, que apesar de ser um ato horrível e condenável, não deve conduzir a nenhum desvio de percurso na busca da paz. De acordo com a mediação, só com o fim da violência, seja qual for a origem, pode ser construída, de fato,
uma paz verdadeira e durável. Na província da Zambésia, o presidente da Assembleia Provincial diz que a atual conjuntura político-militar acentua o clima de insegurança. Betinho Jaime diz já ter sofrido uma situação de insegurança e diz ter participado ao governo provincial. O presidente da Assembleia Provincial da Zambésia, Betinho Jaime, contou às nossas câmeras que a atual conjuntura político-militar que o país vive deixa-o com bastante medo. A ocorrência de casos de assassinato envolvendo a membros que pertencem ao seu partido deixa-o mais inquieto. Quando nós começamos a ouvir muitas notícias de casos macabros que estão a acontecer no país, em particular os membros da oposição como é destaque para Renamo, onde eu faço parte, então isso deixa-me com muito medo. O principal medo é este. Neste preciso momento eu vivo e ando medroso. Mesmo quando vou ao serviço e ao regresso, quer dizer, o medo já me encontrou na totalidade. A segurança também já começo a ter pouca certeza. Mas quero garantir que não vou deixar de trabalhar. Recentemente, este membro da Renamo escapou a assalto na sua residência e conta o sucedido. Eu fiquei despertado quando eles dão um golpe naquela porta da dependência. Rapidamente eu acordei e liguei as lâmpadas, mas nessa altura tive que pegar os meus filhos, pôr debaixo das camas, porque todo cuidado para mim já era menor naquela altura. Então abri os cortinados. Na verdade, quando eles viram a clareza de lâmpadas, vieram com muita calma, não correram, não fizeram nada e passaram do mesmo canal. Aqui caíram, subiu um, foi para ir no passeio, soube o segundo. Betinho Jaime diz que o caso de introdução de pessoas alheias na sua residência já foi comunicado ao governador da província para o reforço da segurança. Reagindo às declarações do presidente da Assembleia Provincial, a polícia a nível da Zambésia disse que o caso deve ser denunciado à polícia. E recomenda Betinho Jaime a confiar nos 2 agentes da polícia que o protegem por direito. Com medo. Por que veio com medo? Nós todos vivemos nesta urbe. Por que ter medo? Ainda há um cidadão que está sendo protegido. Ele devia sentir-se mais seguro com a presença da polícia, não é? Mas quando ele diz, eu vivo com medo, o que aconteceu de verdade? Quando ele ladrão vem, rouba, vai embora. Isso não tem nada a ver com criminalidade. Mesmo com a presença policial. Mas onde ele toma conhecimento e diz que vive com medo, como é que vai viver com medo se tem direito à proteção? 2 polícias que protegem a vida deste cidadão ainda vai continuar com medo? Se sente-se seguro com a presença policial, onde vai se sentir seguro? Eu considero isso como um cenário político. Porque ocorreu na sua residência, dirigiu-se ao governo, ao ponto mais alto da província para poder pronunciar-se, não é? Em algum momento nós ficaríamos à espera que este cidadão aproximasse à polícia para poder denunciar, explicar na verdade o que aconteceu, para nós apercebermos e fazermos diligências. Sim, porque neste caso a polícia não tem conhecimento. Nós continuamos a acostar os nossos relatores que nada ocorreu, enquanto estão a ocorrer casos nos bairros e o cidadão não denuncia. Estamos agora a ler na íntegra o comunicado enviado à nossa redação pela Presidência da República. Sua Excelência, Presidente Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República de Moçambique, tomou conhecimento da morte do Sr. Jeremias Pondeca Munguambe, membro do Conselho do Estado. O conselheiro Jeremias Pondeca Munguambe prestou uma contribuição valiosa na qualidade de membro do Conselho do Estado, órgão político de consulta do Presidente da República. O Presidente da República condena o ato praticado e insta as autoridades competentes para esclarecê-lo com maior celeridade. O Presidente da República, em seu nome e em nome dos membros do Conselho do Estado, apresenta as mais sentidas condolências à família e ao partido Renamo, na qual Jeremias Pondeca Munguambe
era membro. Acabamos de ler na íntegra o comunicado enviado pela Presidência da República a respeito do assassinato de Jeremias Pondeca. O antigo Presidente da República, Joaquim Chissano, foi condecorado esta manhã no Palácio Presidencial do Timor-Leste pelo Presidente daquele país. A condecoração com mais alto grau é em reconhecimento ao engajamento de Chissano e Moçambique na libertação do Timor. A cerimónia foi marcada pela entrega do Grande Colar de Ordem de Timor-Leste, que é o grau mais elevado de reconhecimento a pessoas nacionais e estrangeiras pela sua contribuição para a libertação colonial daquele país. A condecoração, que aconteceu no Palácio Presidencial Timorense, foi dirigida pelo respectivo presidente Taur Matan Ruaca, em reconhecimento do papel que Joaquim Chissano desempenhou individualmente e também pelo seu governo na luta pela libertação do povo timorense do colonialismo. A condecoração acontece numa altura em que Chissano está de visita a Timor-Leste para participar de vários eventos. Aliás, este domingo, o antigo presidente da República, Joaquim Chissano, foi convidado de honra do último dia do Congresso da Frente Revolucionária de Timor-Leste Independente, principal partido timorense, onde proferiu discurso sobre o tema Cidadania, Paz e Construção da Nação. Ainda na capital de Timor-Leste, Dila, Chissano participou na Conferência Internacional Comemorativa do 20º aniversário da atribuição do Prémio Nobel da Paz ao bispo Dom Carlos Ximenes Belo e a José Ramos Horta, antigo presidente do país, que se destacaram na luta pela libertação do povo timorense. Neste evento, Chissano apresentou sua intervenção sobre a paz e estabilidade na construção do Estado de Direito, onde dissertou sobre a experiência de Moçambique na matéria. E para ver a seguir, 125 mil crianças com necessidades especiais devem estar nas escolas até 2019. É um assunto para desenvolver após o intervalo. Até já. Esta fábrica deve produzir outras fábricas. A exportação do cimento para fora deve permitir a compra de uma outra fábrica superior a esta. E então sairão daqui os mais qualificados, os mais dedicados, os mais disciplinados, os mais competentes, profissionalmente, tecnicamente, conscientemente. Esses vão para essa nova fábrica. Já será superior a esta. Se esta tem 600 mil toneladas, a próxima tem de ter 1.200.000. Mas é preciso que façamos esta primeiro, atingir a meta. Pontualidade. Indisciplina, fora. Bebedeira, fora. Faltas, fora. Não podemos construir a felicidade, o bem-estar com bandidos e malandros. Correto? Correto? À quarta-feira, às 23 horas, Boaventura Município junta-se a 3 grandes mulheres da sociedade. Gera-se tudo, caça-se tudo, para. Visão por revisão. Para colher a visão, a voz e análise. E como é que interpreta este sinal? Sob perspectiva feminina de diversos assuntos na ordem do dia. O que a Renam está a fazer é uma afronta ao Estado. É preciso cantar muito alto bem. E que esse bem seja real. A arma e a guerra não são a forma de resolver os nossos problemas como cidadãos. Estão-se a manchar, vocês. Não há ninguém que vai tapar o sol. Os processos são dinâmicos das revoluções. Todo mundo está amarrado em algum lugar e acha que é ali onde tem que comer. Os políticos têm uma responsabilidade bastante grande. Estamos a tocar batuques. Ninguém está ouvindo. É preciso que venha para eles poderem explicar. Despolitizar excessivamente o órgão eleitoral, o que quer dizer? Opinião no feminino. A maior parte para novos tempos e novas esperanças. A grande questão agora é tentar perceber como é que uma obra tão recente desabou.
Os animais perdem a luta pela sobrevivência. Garanta a subsistência de milhares de pessoas que vivem no bairro de Ulém. Apesar de todos os episódios de insegurança, as embarcações são a única alternativa para... Nesse terreno pequeno viviam 5 famílias. É pesado. É sempre bom ter um maior cuidado. Já pode ler o jornal do País quando quiser e onde estiver. Quer saber como? O primeiro passo é ter a aplicação O País. Continua com dúvidas? Uma app é uma ferramenta que permite ter acesso a vários serviços do seu dispositivo móvel de forma integrada. Agora aceda à sua App Store ou a Play Store e faça o download de O País. Dessa forma, poderá aceder a uma versão digital do jornal. Assim, não deixe de acompanhar todas as edições do jornal. O País. A verdade como notícia. Mais um baú. Recordações, momentos épicos, momentos marcantes, grandes vitórias, campeões. Como é que o futebol começou na sua vida e o que é que foi o futebol? Eram todas equipas bem estruturadas com o futebol de se tirar o chapéu. A gente jogava aqui na Baixa, saía da Baixa. Era obrigado a fazer o jogo dos palmaninhos. Antigos jogadores, paraquedistas, árbitros, pugilistas, médicos. O primeiro envolvimento direto foi como médico da seleção que foi aos Jogos Olímpicos, Moscovo, 1980. Hoje já temos a capacidade de fazer diagnósticos e cirurgias artroscópicas. O paraquedismo começa quando eu via militares da Força Aérea saltar. A dobragem de paraquedas é uma coisa fundamental. Uma campeã nasce ou faz-se? Um talento tem que nascer, mas também não basta só nascer, tem que se fazer para ser campeão. Um país sem história é um país sem futuro. Um mundo sem referências é um mundo sem norte. Um país sem cultura é um país sem identidade. Um país sem ídolos é um país sem referências. Um país. Jornal da Noite. O assassinato de Jeremias Pondeca está a preocupar a comunidade internacional, que exige o rápido esclarecimento do caso. Os comunicados enviados pelo governo francês, da Embaixada dos Estados Unidos da América e da União Europeia dizem que o diálogo não pode ser, ou seja, não pode ser substituído pela violência. O governo francês, através do porta-voz do ministro dos Negócios Estrangeiros e Desenvolvimento Internacional, manifestou preocupação com o assassinato de Jeremias Pondeca sábado passado, segundo uma declaração enviada à nossa redação. Na mesma, o governo francês diz condenar qualquer forma de violência e espera que seja esclarecido este crime, cujos autores deverão ser levados à justiça. A França reitera o apoio à União Europeia e aos mediadores internacionais com vista a favorecer uma solução pacífica da crise, condição para a normalização sustentável da situação em Moçambique. A Embaixada dos Estados Unidos da América também enviou um comunicado a condenar o assassinato e diz que, embora não se saiba ainda as motivações por detrás deste ato bárbaro e condenável, é sua convicção que qualquer tentativa de intimidar personalidades envolvidas na procura de uma paz duradoura em Moçambique deverá ser condenada ao nível mais alto possível e apela às autoridades relevantes a levarem a cabo uma investigação célere e exaustiva deste ato hediondo e a levarem à barra do tribunal os respectivos perpetradores. Os Estados Unidos apelam ainda ao fim de todas as formas de violência em Moçambique, que inclua a cessação das hostilidades, de forma que aqueles que estão envolvidos na procura de uma paz duradoura e sustentável possam prosseguir com a sua importante tarefa. A União Europeia também condenou o assassinato, considerando que a violência nunca pode ser uma alternativa ao diálogo pacífico. Também exige que as autoridades não poupem esforços para levar os responsáveis por este crime à barra da justiça, por entender que a violência nunca pode ser uma alternativa ao diálogo pacífico quando se tenta chegar a uma solução sustentável num conflito político.
125 mil crianças com necessidades especiais devem estar nas escolas até 2019. Uma meta lançada hoje pelo Ministro da Educação. Jorge Ferrão falava na inauguração das novas instalações do Centro de Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados. Se não se levantarem, para todos. É a abertura oficial de um dos poucos centros de educação que o país tem para pessoas com necessidades especiais. A construção da infraestrutura, com 8 salas de aula para até 8 alunos, gabinetes técnicos, sala de informática e refeitório, foi possível com a angariação de tijolos desde 2009, daí o nome Tijolos de um Sonho. Falando na cerimónia da qual fizeram parte os patronos da iniciativa, encarregados de educação e convidados, o Ministro da Educação disse que o país precisa ter mais crianças com necessidades especiais nas escolas. Nós temos cerca de 100 mil crianças com necessidades educativas especiais espalhadas pelas nossas escolas. E prevemos chegar a cerca de 125 mil até o fim de 2019. São as projeções, mas é o número efetivamente mais certo, porque estas são as crianças que ainda assim temos a possibilidade de recebê-las nas nossas escolas, porque há um outro número de crianças que não chegarão nunca a ir para nenhuma escola. Para os responsáveis da CERSE, a instituição não serve só às pessoas com necessidades especiais, mas também aos seus familiares que, muitas vezes, têm dificuldades de socialização. Os pais, quando enfrentam esta situação, pensam que ele para África do Sul resolve. Eu levo para não sei onde resolve. Eu fiz dessas maluqueiras, não é? Tanto assim que a minha família chegou a ver 2 anos em Portugal. E novamente eu disse à mulher, isto aqui não é que como uma operação a gente vai e depois fica lá o período de convalescença e volta. Isto é assim, até o fim. A inauguração do Centro de Educação e Reabilitação para Pessoas com Necessidades Especiais acontece num dia em que se celebra o Dia Mundial da Saúde Mental, data que serve para consciencializar as pessoas sobre a necessidade de prestar atenção às pessoas com distúrbios mentais. O CERSE tem nas paredes uma arte de mosaico feita pelo artista Naguib, que convidou aos presentes na cerimónia a completar a obra, mostrando que a união faz a força. O Governo decidiu aumentar a capacidade nutritiva do milho e do açúcar, uma medida que visa combater a desnutrição no país. O Executivo anunciou a existência de 12 máquinas novas que serão usadas na fortificação dos alimentos. O seminário sobre a fortificação de alimentos juntou esta segunda-feira em Maputo representantes do Ministério da Saúde, do Ministério da Indústria e Comércio e do Programa Mundial para a Alimentação, com o objetivo de avaliar a viabilidade do aumento da capacidade nutritiva dos alimentos em pequena escala. Na ocasião, foi anunciada a introdução do milho e do açúcar no grupo dos alimentos que devem possuir uma capacidade nutritiva acima do normal. A medida visa reduzir os atuais índices de desnutrição, que se situa em 43% em crianças dos 0 a 5 anos de idade. É um desafio, nós estamos cá para ouvir como governo, também esta tecnologia é nova para nós e os nossos parceiros acharam que era importante, porque nós vamos iniciar com 12 equipamentos em Nampula. Portanto, em Nampula e Tete, nós vamos iniciar com 12 equipamentos de pequenas moageiras que produzem, que é para fortificar com esta tecnologia Sanco, como pioneiros. E aí a ideia é verificar se nós podemos massificar ou não a iniciativa. O Programa Mundial para a Alimentação tem como meta garantir que até 2025, pelo menos 100 milhões de pessoas em todo o mundo consumam alimentos fortificados.
A diretora desta instituição em Moçambique diz que o principal desafio é abranger a todos num território extenso. É por isso que também o projeto visa trabalhar junto com o governo local, os parceiros locais, na capacitação e também na parte da comunicação, para que as pessoas vivendo naquelas localidades saibam por que a nutrição é importante, por que a comida fortificada é importante. A fortificação de alimento em Moçambique foi introduzida em 2012 e neste momento o grupo de alimentos fortificados inclui o sal, o óleo alimentar, o trigo, além do açúcar e da farinha de milho. O governo da Etiópia declara estado de emergência por 6 meses, uma medida tomada depois de vários meses de confronto e instabilidade política. É a primeira vez em 25 anos que esta medida de exceção é decretada no país. De acordo com o primeiro-ministro etíope, El Mariam Desailly, a origem do estado de emergência está nas forças contrárias à paz, que em colaboração com entidades estrangeiras, inimigas do país, estão a constituir movimentos organizados para destabilizar, impedindo a paz e a segurança das pessoas. O estado de emergência não implica um recolher obrigatório, mas esta medida pode ser decretada local e pontualmente, tal como explicou o governante. Os últimos dias têm sido particularmente violentos. O descontentamento para com a classe política da Etiópia aumenta ao mesmo tempo que a seca está a pôr fim a uma série de anos de crescimento económico. Os protestos mais sangrentos já aconteceram no domingo, dia 2 de outubro. Pelo menos 52 pessoas morreram esmagadas num festival religioso, depois de a polícia ter disparado tiros para o ar e usado gás lacrimogéneo para dispersar a multidão. Oliver Hart, de 68 anos, e Ben Armstrong, de 67, venceram o Prémio Nobel da Economia em 2016. O anúncio foi feito esta manhã em Estocolmo, na Suécia. Eles ganharam o prémio por suas contribuições para a teoria de contratos, que tem múltiplas aplicações nos diversos contextos da vida. O anúncio foi feito esta segunda-feira pela Real Academia Sueca das Ciências, que justifica o prémio pelo fato de os 12 economistas terem desenvolvido uma teoria de contratos. Os economistas oferecem bases de análise sobre a melhoria das condições contratuais, estabelecendo as bases para a definição de políticas e instituições em várias áreas, da legislação sobre falências às constituições políticas. Oliver Hart nasceu em 1958 em Londres e é docente da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, e o finlandês Bent Almonstroff nasceu em 1949 em Helsínquia e dá aulas de economia e gestão na Massachusetts Institute of Technology, também nos Estados Unidos. O segundo debate presidencial de Donald Trump e Hillary Clinton foi marcado por ataques entre os dois principais candidatos à Casa Branca. Trump e Clinton falaram do machismo, assuntos domésticos e política externa e foram desafiados a elogiarem-se no final. Ladies and gentlemen, the Republican nominee for President Donald J. Trump and the Democratic nominee for President Hillary Clinton. Os dois candidatos entraram no estúdio do debate já com tensões em alta e não fizeram o habitual aperto de mão. O debate começou com uma questão que dominou as notícias nas últimas 48 horas. A publicação de um vídeo no qual Donald Trump diz que quando o homem tem dinheiro pode fazer o que quiser com as mulheres, incluindo segurá-la pelos órgãos genitais. Grab him by the pussy. I have great respect for women. Nobody has more respect for women than I do. Ever done those things? Have respect for me. And I will tell you, no, I have not. And I will tell you that I'm going to make our country safe. We're going to make America safe again. And it's not only women, and it's not only this video that raises questions about his fitness to be our president, because he has also targeted immigrants, African Americans, Latinos, people with disabilities, POWs, Muslims, and so many others. So this is who Donald Trump is. Depois de perder o primeiro debate, a 26 de setembro, o candidato republicano esteve mais agressivo e voltou a atacar Clinton sobre a utilização de e-mails privados para questões de serviço quando era secretária de Estado e disse que o lugar da adversária é na cadeia. If I win, I am going to instruct my Attorney General to get a special prosecutor to look into your situation, because there has never been so many lies, so much deception. It's just awfully good that someone
with the temperament of Donald Trump is not in charge of the law in our country. Because you'd be in jail. Respondeu Donald Trump de forma imediata, para gáudio de alguns apoiantes na plateia. Secretary Clinton. Em destaque, esteve igualmente a questão do sistema de saúde americano, conhecido por Obamacare. Trump disse que é um desastre e defendeu a necessidade de substituí-lo. Clinton reconheceu algumas insuficiências e propôs a sua reformulação. Em relação aos temas internacionais, a questão do conflito na Síria e as relações com a Rússia dominaram o debate. Donald Trump insiste na prioridade de derrotar o Estado Islâmico. I don't like Assad at all. But Assad is killing ISIS. Russia is killing ISIS. And Iran is killing ISIS. And those three have now lined up because of our weak foreign policy. Enquanto Hillary Clinton afastou a possibilidade de usar tropas americanas na Síria e apontou o dedo à proximidade entre o seu adversário e a Rússia de Vladimir Putin, principal aliado de Bashar al-Assad. We have never in the history of our country been in a situation where an adversary, a foreign power, is working so hard to influence the outcome of the election. And believe me, they're not doing it to get me elected. They're doing it to try to influence the election for Donald Trump. Now, maybe because he has praised Putin, maybe because he says he agrees with a lot of what Putin wants to do, maybe because he wants to do business in Moscow. I don't know the reasons. Na última pergunta do debate, naquele tom que os pais usam quando querem pôr fim a uma discussão entre dois dos seus filhos, um eleitor indeciso pediu aos dois candidatos que se elogiassem um ao outro. Perante a hesitação de Donald Trump, que devia ter respondido primeiro, Hillary Clinton tomou a palavra e disse: I respect his children. His children are incredibly able and devoted, and I think that says a lot about Donald. I don't agree with nearly anything else he says or does, but I do respect that. She doesn't quit. She doesn't give up. I respect that. I tell it like it is. She's a fighter. I disagree with much of what she's fighting for. I do disagree with her judgment in many cases. But she does fight hard, and she doesn't quit, and she doesn't give up. No final do debate, uma sondagem da CNN, realizada logo após o fim do mesmo, concluiu que 57% dos inquiridos atribuíram a vitória a Hillary Clinton contra 34% que responderam a favor de Donald Trump, que pareceu estar mais preparado em relação ao primeiro debate. E veja a seguir, o PSG, campeão francês em futebol, está disposto a desembolsar 222 milhões de euros o passe de Neymar. É um assunto para desenvolver a seguir o intervalo, mas há-se a previsão meteorológica para amanhã das principais capitais provinciais do país, a começar por Maputo, com 36 graus, máxima e mínima de 18, Xaixai com 35 e mínima de 19, e Inhambane contará com máxima de 30 e mínima de 20 graus Celsius. No centro, a Beira apresenta-se com máxima de 29 graus, mínima de 21, Chimoio com 32, mínima de 18, Tete contará com 38, mínima de 23, Climane com 33, máxima e mínima de 21 graus Celsius. No norte do país, a cidade de Nampula apresenta máxima de 34 e mínima de 20, Lixinga com 28, mínima de 16 e Pemba com máxima de 29, mínima de 21 graus Celsius.